agora nós estamos como é que chama? Numa rotina, uma maratona, uma maratona de entrevistas. É um momento bacana, porque é um momento de celebração da democracia, né, Vitor? Que é o meu convidado, Com certeza. né? É o nosso convidado. O Vitor, eu vou fazer um livrinho de ponto aqui para você assinar, né? Porque você está vindo aqui constantemente. Estamos aqui com o Vitor, eleito pelo PT. Mais uma vez é um prazer te receber e uma felicidade que você tenha sido eleito. Naquele dia nós fizemos a entrevista no dia da cobertura, mas foi aquela coisa corrida, né? Sim. Porque você estava eufórico também, todo mundo eufórico, né? E a gente até não bateu um papo muito bom, assim, mas bem superficial. Agora a gente vai entrar mais um pouquinho, né? O Vitor, e aí, como é que você se sente como, depois de anos, quantos anos? Depois de 12 anos, 12 né? anos. 12 anos de ter um representante do PT na Câmara, agora volta a ter um outro representante, você bem jovem. O último representante nosso foi Edmilson Andrade. Edmilson. Né? E agora eu volto com mais responsabilidade do que tinha. É muita responsabilidade, né? Na minha idade, ser jovem, colocar uma campanha na rua. Uma campanha com equipe, com pessoas trabalhando, com gente acreditando, com apoiadores, é responsabilidade. Né? Cada assinatura é uma responsabilidade. Cada assinatura é igual banco, né? Exatamente. É igual banco, né? Exatamente. E agora, depois de eleito, aí vem o peso também. É claro que vem a alegria, né, de ter feito um bom trabalho, de ser reconhecido pelo trabalho que eu fiz, mas vem a responsabilidade de um mandato numa cidade tão grande, diversa como Divinópolis, né, com tanta representatividade que nós temos aqui na nossa cidade, você ser eleito, né, um dos 17 vereadores, ainda mais por um partido que sempre esteve no cenário nacional, mas aqui na nossa cidade, por conta do contexto do público mesmo, do eleitorado, ele não estava presente. E agora a gente retornando depois de 12 anos, aumenta ainda mais a minha responsabilidade, mas eu tenho certeza que se o Divinopolitano confiou em mim é porque a gente está a conta do recado. Você deu um insight, mas não deu uma continuada. Ser eleito numa cidade que, de uns tempos para cá, se posicionou como uma cidade de direita, né? E até com algumas posições extremadas de extrema direita, né? Então, você ser eleito num cenário desse foi uma grande vitória e, ao mesmo tempo, agora é uma grande responsabilidade de corresponder à expectativa não só dessa esquerda que você representa muito bem, e você não esconde isso em nenhum momento, está estampado aqui, né? Então, não é aquele. Porque tem alguns petistas meio que enrustidos, né? E tem também os direitistas enrustidos de qualquer jeito, né? Desculpa o termo, né? Nesse sentido, e você assume mesmo que é da esquerda. E nós temos, então, uma situação em Divinópolis que você vai estar basicamente sozinho na Câmara, né? Talvez com a Kel, né? Fazendo par com a Kel. Mas se for falar de biologia partidária, serão dois e outros 15 estão centro-direita, né? Exatamente. É um cenário, assim, que se a gente compara com a legislatura passada, eu acredito que até melhorou, né? Nós saímos de um e vamos para dois. Para dois, né? E agora o desafio é para a gente sair de 2 e para 4, para 6. Eu tenho certeza que a gente dá conta. Eu acho que muito do problema que Divinópolis se encontra com a extrema-direita avançando é a ausência da nossa posição enquanto esquerda de mostrar o que é a esquerda de verdade, o que nós defendemos, o que é justiça social, o que é defender educação, o que é defender o sistema único de saúde. Eu tenho certeza que a gente fazendo um mandato, tanto eu, que sou estudante de história, quanto a Kel, que é professora de história, fazer um mandato pautado no ensino, em reeducar, em fazer da nossa legislatura um processo de verdade, assim, educador, tenho certeza que nós vamos conseguir muito. Através do diálogo, claro, com uma boa postura, não dando motivo para esse falar mal. Tem gente que vai falar de graça, mas entregando trabalho, mostrando o que é de bom que o governo Lula faz aqui em Divinópolis, tenho certeza que muitas das pessoas vão rever seus conceitos e rever o conceito que elas têm entre esquerda e direita, porque na maioria das vezes não é isso que eles pregam.
Esse conceito até de esquerda e direita é um conceito assim que às vezes algumas pessoas, alguns cidadãos e cidadãs, ela abraça uma determinada posição e sem ter conteúdo, o próprio conteúdo ideológico do que está aderindo, Sim. né? É direita por ser direita, é contra o Lula por ser contra o Lula, ou é a favor do Lula por ser a favor do Lula e é contra hoje a direita, e a direita e a extrema-direita é representada pelo bolsonarismo, né? Que vão ter também e começam a ter uma grande dificuldade com a aparição do personagem Pablo Marçal. Eu não sei o que eles vão fazer com isso. Eu não sei como é que eles vão assimilar isso, mas que vai dar trabalho, vai dar trabalho. Independentemente de qualquer julgamento no aspecto do passado de Pablo Marçal, como foi colocado nos debates em São Paulo, né? O fato é que Pablo Marçal apareceu e começou a dividir o bolsonarismo, né? E a direita, essa direita bolsonarista começou a aparecer essa direita bolsonarista a partir do Bolsonaro. Sim. Então agora estão meio que perdidos. Sim, né? Essa é a verdade. Eu concordo. Né? Você concorda? Concordo, sim. Quer discorrer um pouquinho sobre isso? Não, eu quero mais é que se dividam mesmo, que a gente possa, né, fazer um bom trabalho enquanto eles se dividam por lá. Porque, infelizmente, o discurso de ambos os dois nada me representa o Brasil, o país, a cidade que eu quero, né, que é uma cidade, é uma forma de ver política com ódio, né, apelando apenas para o senso comum da população, né, para um discurso raso, sem levantar debate, sem considerar que, às vezes, para a gente tomar uma decisão na política, várias outras coisas são impactáveis, eles pegam um discurso superficial, que, infelizmente, né, nos vídeos, nos cortes do Marçal, ou às vezes na rede social do Bolsonaro, isso parece ser muito fácil. Mas quem está vivendo na pele sabe que não é. Então, eu gosto muito do diálogo, né, eu já tenho um trabalho aqui em Divinópolis nos conselhos municipais. Tudo que vai acontecer na cidade tem que ser debatido, e debatido por pessoas que foram eleitas, que representam diversas partes da nossa educação, da nossa cidade, né, diversos setores, e aí sim a gente chega numa conclusão. E olha assim, ô Geraldo, dentro do conselho o funcionamento é o seguinte, você tem voto, mas a gente tenta sempre trabalhar em consenso, mas tem que ter discussão. Então esse tipo de política que a direita tenta fazer sem discutir, só apelar para o senso comum, ver quem vai ganhar mais like, quem vai ganhar mais acesso, quem vai hitar mais no TikTok, para mim não funciona. E a minha forma de ser, né, legislador aqui em Divinópolis, representar a nossa população, vai ser diferente disso. Quando você fala em TikTok, a gente lembra realmente claro, não pode ser diferente, essa lembrança das redes sociais. As redes sociais, elas vieram assim, para o bem e para o mal, né? Você, pela sua idade, você nasceu já, não nasceu, mas você pegou a boa parte da sua existência já com a rede social. Eu não, pela minha idade, eu peguei lá atrás, né? Não cheguei a pegar a urna de papel, não cheguei a pegar ainda não. Já peguei a urna eletrônica, né? Mas lá atrás era um outro jeito de fazer política, né? Era um jeito de fazer política, vamos citar alguns políticos do passado, né? Ulisses Guimarães, né? É um grande político do Montoro, em São Paulo, do Tancredo Neves, aqui, os grandes nomes políticos que fizeram realmente políticas e que para eu digo políticos digitais influencers, né? Que não conhecem esse passado dessa política, que para eles é a velha política, como se existisse nova e velha política. São indivíduos, né? Os indivíduos, eles não se separam tem indivíduo novo que é velho e tem o velho que é novo. Exatamente. Né? Então, essa separação muito, muito rasa, muito rasinha para colocar. Então, eu vejo assim que, qual que é a sua visão neste aspecto das redes sociais, que o digital influencer virou, dependendo do número de seguidores que ele tem, a influência dele está calcada no número de seguidores
e não no efetivo trabalho que ele faz, no efetivo trabalho que ele traz para a sociedade, né? Eu vejo dessa forma, não sei se você concorda ou não. Eu concordo no seguinte, nas últimas eleições isso mostrou, né, que quem tinha número bom de seguidor, quem fazia vídeo, lacrava, tinha muito resultado. Mas nessas eleições, principalmente aqui em Divinópolis, eu posso falar isso na prática, eu percebi que as pessoas queriam, é claro, acompanhar seu trabalho, mas queriam te ver na rua. Mesmo que elas vissem você na rua pelo celular delas, né, mas elas queriam te ver trabalhando, e foi isso que eu fiz. Então fui para a rua, fiz propostas, conversei com o eleitor, conversei no ponto de ônibus, no sinal. Quando a gente resume a atuação política só a um nicho, é perigoso. Né? E é perigoso para quem vai ser candidato e é perigoso para quem é eleitor. Porque você não conhece a pessoa por completo. Então, na rede social, todo mundo pode ser o que quiser. Né? Quando você conhece a história dela, né? A vida pregressa, quando você conhece ela na rua, a família, a credibilidade dela, é outra coisa. Aí muita gente pode rever o conceito. Mas hoje, por exemplo, eu vi até que saiu uma matéria, né, pelo MPA falando sobre a votação de pessoas que são digitais influencers, que imaginavam, né, que os partidos acreditavam que ia ter uma boa votação, mas não teve. Discordo, inclusive, de um nome, mas no outro caso eu concordo que é uma pessoa, por exemplo, que a gente vê muito na rede social, mas não vê na rua. Né? E eu acho que eu posso falar pela minha própria eleição. Eu estive na rede social demais. Né? É a forma mais barata de você conseguir fazer política, de você estar mais próximo do maior número de pessoas, mas estive nas ruas todos os dias para poder conquistar um eleitorado, né? E mostrar como eleitorado que eu também não era só rede social. Então, eu acho que o eleitor... Não era só virtual, né? Não, o eleitor tem aprendido, tem ficado mais exigente, e essa eleição mostrou isso. Vitor, uma curiosidade, quando você falou aí, me levantou uma curiosidade no seguinte sentido. Esse ser virtual, que até você colocando que é uma campanha barata por uma rede social, mas lá na ponta, você que esteve lá na ponta fazendo campanha, lá na periferia, naquele bairro periférico mais distante, no finalzinho dele, essa rede social, ela chega lá mesmo? Olha, Geraldo, não chega assim não, sabe? Quando chega, às vezes chega muito distorcida. Eu escutei cada história das pessoas falarem, assim, mas gente que... A pessoa falando que ia votar em alguém que nem candidato era. É mesmo? Tem gente falando comigo que ia votar no Pablo Marçal aqui em Divinópolis. Não, tá bem claro. Sério, de verdade. Mas chega de uma forma muito distorcida. Mas o principal na periferia mesmo, eu acredito que é o contato, né? É o corpo a É o corpo. corpo a corpo, é as obras, são as entregas, né? Eu tive uma coisa que me ajudou muito a ter votação na periferia, foi os projetos sociais, né? No ano passado eu realizei um projeto muito bom aqui em Divinópolis, que foi de consulta oftalmológica. Quando eu era assessor da deputada Macaé, da ex-deputada, né? E agora nossa ministra, eu visitei a Policlínica Municipal e percebi que tinha muitas pessoas que estavam aguardando para consulta oftalmológica, mais de 5.600. E os aparelhos da Policlínica não estavam conseguindo atender as pessoas, a fila só estava aumentando. Então entrava gente não tinha vazão. Conheci o pessoal de uma instituição lá de BH que realiza de forma gratuita. Então eu trouxe o pessoal, fui voluntário no projeto, nós rodamos a periferia da cidade inteira atendendo essas pessoas. Essa é uma forma de aproximar com o eleitorado. Proximidade, né? Exatamente. Mas tem que ter corpo a corpo. Acreditar só na rede social para esse, né, para esse tipo de localidade, eu acho que é assim, apelar demais para a sorte, né, para o político que acredita nisso. Tem que ir lá no corpo a corpo. Tem que ir. Ô, Vitor, como é que você pensa agora? Seu primeiro, vamos colocar assim, seu primeiro dia vai ser a posse, vai ser o iniciozinho da legislatura em 2025. Acho que vai ser dia 1º mesmo? Eu ainda não recebi o informe. O informe, né? Dia 1º, normalmente é 1º, né? Tem um monte de documentação. Aí é a primeira reunião, não sei se cai na terça ou cai na quinta. Aí depois vem a segunda reunião, aí começa realmente o trabalho, né? Isso, depois, minto, tem a posse, depois só vem em fevereiro, né? Começa realmente em fevereiro. Numa reunião de trabalho, sua primeira coisa, como é que você vai ser esse primeiro dia? O que você já pretende apresentar? Vai ter alguma novidade que você vai apresentar? Já tem um projeto sendo elaborado? O que você vai fazer? Então, Geraldo, eu primeiro quero começar desde já.
Quero fechar minha equipe nas próximas semanas, já começar a dividir tudo, organizar, porque na hora que o carro começar a andar não tem como trocar o pneu mais. Não tem jeito, né? Não tem jeito. Eu quero ficar de olho também na composição da mesa diretora, porque isso vai impactar muito. A composição da mesa diretora e também a composição das comissões. Né? Eu, por exemplo, tenho algumas comissões para mim são caras que vou lutar muito para ocupar. Poderia adiantar algumas? Adiantar educação e saúde. Educação e saúde, né? Uhum. Então, isso eu acho que para mim é fundamental a gente estar lá dentro. Uhum. E depois disso, principalmente para a área da educação, tem muitos projetos que eu acompanhei, né, via Conselho Municipal de Educação, que estão travados na comissão. Então, se isso acontecer, posso te dar um projeto da merenda escolar. É um projeto que foi para a Câmara, mas ainda não foi colocado em votação. É claro que a gente estava, né, em período eleitoral, e é um projeto que vai impactar financeiramente o município, mas estando na Comissão de Educação, eu quero fazer esse projeto começar a andar. Como é que é esse projeto? Deixa eu explicar. Hoje nós recebemos, né, todas as cidades recebem um repasse do governo federal para poder custear a merenda dos nossos alunos. Só que esse repasse, ele é insuficiente, são poucos centavos, em torno de, sei lá, 52 centavos por criança por dia. Isso é muito pouco. O município complementa. E ele complementa conforme vontade política. Então já teve prefeito que complementava com o dobro. O dobro ainda é R$1 por criança. Vai dar R$1,50. Exatamente. O Gleidson, no último mandato, ele complementava com 3 vezes o valor. Dava uma merenda boa. Dá 3 vezes o valor, 3 dava 1.500, R$2. Exatamente. E aí, na hora que junta o montante, que nem tem aluno que falta, né? Ainda dá para fazer uma merenda boa. E aí, gente, isso é perigoso, porque se fica na vontade política, pode ser que alguma hora que as contas públicas da educação apertarem, eles vão lá e cortam de jejum. Corta o leite, corta a fruta, corta o suco, e vai cortando a merenda das crianças. Então, quando a gente coloca isso por lei, para cortar, não vou falar que não dá, né? Mas dá muito mais trabalho. Então, isso para mim é uma questão de honra. Para cortar, quem tem que descumprir uma lei ou entrar com uma lei para derrubar aquela lei, né? Exatamente. Aí a gente faz barulho, percebe? Então, isso para mim é uma questão de honra. A gente conseguir passar com a merenda escolar, com a regulamentação do complemento da merenda escolar na Câmara, para mim é fundamental, principalmente para assegurar, né, a qualidade da alimentação das nossas crianças. E sem contar também, tem coisa que a gente pode avançar. Eu, enquanto, né, vereador, pretendo colocar emendas nessa lei ainda. Por exemplo, o repasse que é do governo federal não pode ser utilizado para poder os servidores comerem. Mas o repasse do município nada impede. Se tiver por lei, pode ser feito. Hoje, os nossos servidores não podem comer. O professor não pode comer dentro da escola a merenda. Usar a merenda, comer a merenda. Não pode. E aí, algumas pessoas vão falar, o professor, ele tem sim o vale alimentação. Mas tem várias condicionantes. É só o professor que cumpre com a carga horária completa, aqueles que pegam uma aula ou outra não têm direito. E o principal, Geraldo, os estagiários. Os estagiários recebem R$580 por mês. O vale transporte deles demora demais para cair, então eles começam a trabalhar um mês inteiro para depois receber o vale transporte e ainda não podem comer dentro das escolas. Detalhe, antes podia, agora não pode mais. Por que antes podia? Porque fizeram um estudo técnico de impacto financeiro que se cortasse... No município ou a âmbito federal? No município. No município. Que se cortasse a comida, né, dos funcionários, assim, e dos estagiários, isso gerar uma receita, aumentar a receita. Se não me engano, em torno de R$600 mil por ano. E aumentar a receita, ia poupar essa receita. Então, por conta desse estudo, veio uma normativa, aproveitaram que a lei federal já fala que, por conta desse repasse, não pode, né? Então, juntou, né, a fome com a vontade de comer deles e decidiram melhor, né, por fazer uma normativa, né, e proibir. E isso foi de cima para baixo, os diretores tiveram que cumprir e pronto. Só que a gente conseguindo regulamentar isso por lei, eu acredito que seria um grande avanço, né, para os nossos Então, na verdade, o que você está propondo é só uma das suas bandeiras de atuação, digamos assim, de legislação. Sim. Muitas coisas que são decididas por decretos, né, por normativa, como você coloca, vai ser por lei. Você vai apresentar uma lei. Exatamente. Né? Exatamente. E aí acredito que, nesse caso, por exemplo, dessa proibição, nem teve um documento.
sabe? Por estar também em período eleitoral, a gente sabe, né, que eles não iam atestar, mas que veio a ordem de cima e que as pessoas começaram a cumprir, né? E foi bem sensível. Utilizaram da lei federal mesmo. Mas tem precedente para a gente conseguir regulamentar isso no município e conseguir avançar, pelo menos no âmbito da alimentação, que é uma coisa muito séria. Nós estamos falando de uma instituição pública, que é a escola, negar a prato de comida, eu acho muito feio mesmo, principalmente para estagiário. Você vai ter que negociar muito com os vereadores, viu? Para poder conseguir assinaturas para apresentar um projeto, não, né? Você pode apresentar um projeto, não precisa de assinaturas de ninguém. Mas estou falando de convencer os seus pares que vai ser uma Câmara governista, né? E você vai ter que negociar com eles para que é a bem da sociedade. Como, na verdade, alguns dizem que são independentes e outros têm um discurso de que, se for para o bem da população, eles votam, Sim. Então você vai ter que apelar sempre para isso. Exatamente, mas meus maiores projetos que eu imagino sempre são de apelo popular. Nesse contexto político que nós estamos, né, sendo somente eu e mais uma que a gente pode contar certeza, né, e outros que dá para dialogar, mas ainda numa minoria, né, sendo pelo menos 2/3 da base, nós temos que sempre apelar para a população mesmo, né, olhar o que está ferindo a população, levar eles para dentro da casa do povo, para fazer discussão, para poder participar, levar no gabinete dos outros vereadores, e aí quero ver quem vai negar. Para isso, você vai ter que ter, não estou dando, a gente está batendo um papo, né? A entrevista não divide o bate-papo, né? Para isso, você vai ter que montar um gabinete muito bom, né? Com os assessores bons e principalmente um assessor bom em comunicação, para que essas suas ideias de gestão com foco no social extrapole a Câmara e chegue na população. Se você não tiver um bom comunicador, um bom gestor de marketing, de comunicação, isso não passa além da Câmara. Porque as pessoas também têm uma falsa ideia de que a TV Câmara, de que apenas a TV Câmara, as transmissões chegam na população. Não chega. Ela chega na população a partir de comunicação e quando os veículos de comunicação dão voz, colocam o holofote em determinado assunto. Se os veículos de comunicação, de um modo geral, não colocar o holofote naquele assunto, daquele que está pautado ali na Casa Legislativa, não vaza do portão para fora. É verdade. E se você pega, por exemplo, o meu público jovem, quem assiste TV Câmara, vamos falar, gente, a política acaba sendo chata nesse sentido, né? A forma de ser conduzida. Eu assisto porque eu gosto de política. Quem é do meio, né? Quem gosta. E tal. Mas assim, quando você pega a grande maioria, não chega. Então a gente tem que apelar, fazer uns vídeos diferentes, né? Saber compreender a atenção. Até hoje nos viramos bem, eu tenho certeza que com uma assessoria, né? Sozinho eu consegui fazer a mensagem chegar, com uma assessoria técnica preparada, tenho certeza que nós vamos conseguir ecoar muito mais pela cidade. Eu conheci o Vitor pelo Uai, Vitor. Uai, Vitor, quem é esse Vitor? Vamos ver quem é ele, né? Mas, Vitor, vai ter hoje... Não, desculpa, não foi isso não, foi ontem. Ontem de manhã, o prefeito fez uma reunião lá e convidou os vereadores eleitos, né? E entre eles, apareceu lá no vídeo, né? Estava você, entre outros, teve alguns que faltaram, poucos, é verdade, e Mano foi representante, né? O prefeito, a intenção dele, nós fizemos até uma matéria sobre isso, parece que nesse segundo mandato dele, ele quer fumar o cachimbo da paz, né? Ele quer fumar o cachimbo da paz. Ele sinaliza nesse sentido e até mesmo não o fato dele ter convidado alguns vereadores,
Isso é normal no legislativo, sempre que começa um ano legislativo, os prefeitos chamam quem foi eleito, assim como no âmbito do Estado, até no âmbito federal, para conhecer, né? Mas parece que o prefeito, na fala que ele teve lá, que eu ouvi, ele sinalizou que quer fazer o mandato da paz, um cassino da paz. Qual a sua avaliação dessa reunião, do que ele falou? Eu gostei muito da iniciativa, sabe, Geraldo, do prefeito ter nos chamado lá para essa reunião. Foi uma reunião que serviu para a gente desarmar. Porque, querendo ou não, o processo eleitoral deixa a gente muito armado. Desgasta também, né? Entre os próprios candidatos a vereador. Está todo mundo lá lutando, né, por um espaço, às vezes pela mesma cadeira, né? E você acaba mexendo na gaveta de alguém, né? Você esbarra, você vai no território que tem um vereador, por exemplo, que é territorialista, que o bairro tal é dele, você entra lá, você se indispõe. Aconteceu isso durante a campanha algumas vezes, ainda mais no meu caso que transitei pela cidade inteira. Então, essa chamada dele, né, dos vereadores, eu acho que foi bom para nós, enquanto vereadores eleitos, se cumprimentar, né, parabenizar uns aos outros. Foi um momento de celebrar. Foi um momento de ouvir o prefeito também, com um discurso bem mais pacífico, falando que é momento da população de Divinópolis perceber que o nosso serviço público é eficiente, que ele quer ter a Câmara como aliada. Então, nas palavras, o prefeito Cleiton foi feliz, mas nós precisamos ver na prática, né? E vou citar um exemplo aqui. Quando você namora e aí o ex-namorado chega e fala para você que mudou, tem gente que acredita. Eu nunca acreditei. Tem que ver na prática. Tem que provar, né? Tem que ver na prática. Vamos ver na prática. Então, assim, se o prefeito de verdade tiver aprendido, né, nos 4 anos que teve, e ele diz que aprendeu muito, assim como eu também aprendi, né, o mesmo Vitor que começou na política há anos atrás não é o mesmo Vitor que passou pelo processo eleitoral, eu cheguei aqui bem diferente. Se ele tiver, né, aprendido com os erros, tiver amadurecido e quiser fazer um mandato diferente, eu tenho certeza que nós vamos trabalhar muito. E eu falei isso para ele. Eu quero ser elo entre o governo federal e Divinópolis. O Gleidson é marcado por fazer obras, né? E as obras foram um significado assim, que veio representado na votação que ele teve, né? Foi fundamental. Então, o que ele quiser de ajuda para eu buscar no governo federal, trazer de recursos para executar pelo bem da população, eu vou buscar. Mas tem que ser nessa mesma forma que ele disse, né? Com mandato pacífico, né? Dando devido crédito ao governo Lula. Dando crédito a quem de direito. Dá a César o que é de César. Dá a César o que é de César. Isso a Janete concordou, e eu não posso negar que ela tem feito isso, né? Desde quando eu trouxe recursos com a deputada Macaé, ela tem cumprido com a palavra comigo. Eu tenho certeza que se seguir assim, vai dar tudo certo, né? Eu sou de oposição porque o modelo que eu acredito de Estado, de forma, né, de se dividir as coisas, é diferente do Gleidson. De governança, né? De governança, é diferente e muito do Gleidson e do partido dele, né? Eu sou do Partido dos Trabalhadores, ele é do Novo. É aquele ditado, né? Quem bate cartão não vota o patrão. Né? Então ele defende um interesse e eu defendo outros. Isso a gente não vai conseguir chegar no consenso, mas da questão de trabalho, de entrega, de votação, se ele mandar projetos, igual ele prometeu na conversa, que não vai mandar projeto para poder prejudicar o povo, para aumentar imposto, não tem como, nem por que eu fazer oposição. Mas caso isso acontecer, eu estarei lá, né, de olhos abertos, pronto para poder avisar a população e usar, né, de tudo que for possível, né? Eu tenho certeza que a Raquel também, a gente poder alertar a população de Divinópolis. Mesmo que a gente perca, mas a gente vai perder resistindo. Eu acho que é assim. E eu tive uma experiência muito grande no Legislativo Estadual, quando a deputada Macaé compunha o bloco de oposição, que é o Bloco de Democracia e Luta, que eles eram minoria, mas era uma minoria boa de serviço, que fazia barulho. Se precisasse obstruir a pauta da Assembleia, né? E gritava e ficava horas e horas no microfone, pedia tempo a mais disso, daquilo, é líder de bancada. É uma estratégia, né? Estratégia legislativa, né? Do legislativo. Estrategista nós vamos precisar ser. Né? Caso, mais uma vez, o prefeito não cumpra com o que ele disse em reunião. Se ele cumprir o que ele disse em reunião, eu tenho certeza que nós vamos avançar muito em Divinópolis, vamos seguir um mandato pacífico. Né? Fiz a minha campanha inteira fazendo V, que é de Vitor, e agora também é o símbolo da paz. Né? Tenho certeza que margem para a gente poder dialogar, da minha parte sempre vai ter. Eu notei também, Vitor, quando eu vi o vídeo dele,
eu notei também pelo menos no vídeo, né? É uma disposição efetivamente dele dar uma guinada. Sim. E politicamente, salutar, tem toda uma estratégia também, tem toda uma estratégia que faz parte. Quem vive no mundo político, as estratégias elas afloram, né? E o adversário de hoje, o opositor de hoje, é o aliado de amanhã. E vice-versa, né? Então eu vejo também tanto porque são 3 irmãos e 2026 já começou, né? E 2026 já começou antes de terminar a eleição, muito antes, né? E ele, segundo se fala nos bastidores, em 2026 era candidato a deputado federal, tá? E o irmão Cleitinho, atual senador, é candidato ao governo de Minas. Então, ele precisa, para esse projeto deles, projeto político, e alguns dizem projeto de poder, mas ficamos com um projeto político, ele precisa se reformatar, porque quando você olha para os números absolutos, quando você vê uma Laís que teve 33 mil votos, mais ou menos, ele teve, se eu não me engano, 79, quase 80 mil, mas você vê um índice de abstenção de 40 mil, tá? E você vê votos brancos, se eu não me engano, foi 8 mil, número redondo, mais voto nulo, 6 mil. Quando você soma mais os votos da Laís, quando você soma isso tudo, dá cerca de 88 mil votos, tá? E o Gleison teve 79, 80 mil. Então, quer dizer, no somatório disso tudo, ele não obteve a unanimidade, tá? Proporcionalmente, você entendeu a conta? Sim. Proporcionalmente ao número comparativo entre ele e Laís, foi acachapante, foi o dobro do voto, mais que o dobro do voto da Laís, quase 3 vezes, né? Não chega a 3 vezes, mas 2 pontos alguma coisa, né? Mas quando você vê o universo como um todo de eleitores, não foi unanimidade. Não fizeram a Laís, também não fizeram a ele. 40 mil. Votou em branco e votou nulo. Também é o mesmo raciocínio. Então tem uma situação que ele precisa trabalhar isso para melhorar porque ele, para deputado federal, essa votação só de Divinópolis, não é net. Ele precisa ter mais. Ainda mais que divide muito, né? Divide muito, né? E a estratégia do Cleitinho, que ele não pode ser malquisto na terra dele, perder na terra dele, e como é que isso vai se propagar? Se tem no berço dele político, tem uma oposição violenta, isso vai se propagar, por mais que ele tenha quase 2 milhões de seguidores nas redes, sabe? Ele também quer trabalhar isso. Sim. Ele quer trabalhar isso, o Gleison quer trabalhar isso como federal, o Eduardo precisa trabalhar isso também como estadual, que é irmão, e eles põem a cara mesmo como irmão, tem todo um raciocínio em cima disso. Daí você falou um nome que é fundamental o Gleison ter chamado para essa conversa pacificadora, que é o Eduardo, que é uma pessoa que mesmo, né, já está no mandato estadual, pode interferir na Câmara, desgastar, causar intriga, e aí sim desestabilizar a harmonia que o Gleison está querendo. Então ele tem que conversar isso com o irmão dele, não é só com nós. No vídeo ele ainda cita eu e a Kel, né? Eu como jovem, a Kel como mulher, como mãe, e eu acho que tinha que da questão progressista, né? Ele não a tradição e o progressista. Exatamente. Os dois. Mas eu acho que ele tinha que citar também, né? Pelo menos chamar enquanto irmão o Eduardo para essa conversa
para que o Eduardo também não faça nenhuma interferência na nossa Câmara que possa desestabilizar esse momento paz e amor que ele está querendo construir. Tomara, né? Tomara. Tanto o Wilton quanto o Josafá, que nós entrevistamos anteriormente, lançou lá para o Vinícius convidar o Gleison para dar entrevista. Eu falei, não, tá convidado, e tá convidado efetivamente, né? Quer fumar o cachimbo da paz, vamos fumar, mas vamos ver o que efetivamente vai ser daqui para frente, porque fumar cachimbo da paz é fácil, né? E manter a paz é mais complicado. Ô, Vitor, a gente já conversou assim, legal, bastante, né? Tem alguma coisa que você queira colocar mais que a gente não tenha abordado? Eu quero dizer, né, mais uma vez, reforçar com o Divinopolitano, que nós temos um governo federal republicano, que sempre trabalhou por Divinópolis, independente de ter vereador, sempre que o PT ocupou o poder, ele sempre mandou muitos recursos para Divinópolis. Só que agora, tendo vereador, a minha atuação eu quero que seja marcada por trazer recursos, por destravar coisas, né? Como, por exemplo, cobertura de quadra de escola, que está travada no FNDE, que a gente conseguir liberar recursos para poder fazer obra, para trazer recursos para a saúde, tratar muito bem das decisões do hospital regional. Nós já vamos começar a tratativa antes mesmo de eu assumir o mandato. Então, contem comigo para isso, né? Eu tenho certeza que o Divinopolitano vai estar bem representado e que nós vamos conseguir usar das boas relações. Por exemplo, o ministério que a ministra Macaé Vares ocupa, ele tem pautas importantíssimas, por exemplo, para a gente discutir população de rua em Divinópolis. Olha aqui a abertura que nós temos. O vereador que tem uma abertura com a ministra que hoje vai atingir um ponto que é crucial e que foi pauta de muita gente da direita. Então é momento também de olhar, assim, nós temos a faca e o queijo na mão para trazer boas discussões, para trazer Divinópolis para o centro do debate, transformar Divinópolis numa cidade modelo de paz, inclusive, né? E eu vou usar da minha boa articulação para a gente conseguir trazer o máximo de coisas possíveis, independente de ideologia partidária. E quem me acompanhou no meu trabalho, né, nessa construção que a gente tem feito, viu que eu não me reduzi às pautas que se esperam a esquerda discutir. Eu discuti segurança pública em Divinópolis. Eu cheguei a discutir questão de guarda municipal, né? Que tem ressalvas. Porque eles pensam que a esquerda só discute ideologia de gênero, nem existente, só essas coisas assim mais. Pelo menos eles tentam nos reduzir a isso, né? E quero mostrar para o Divinopolitano que eu sou, e eu gosto de dizer isso muito bem aberto, eu sou hoje um vereador eleito, petista, do PT, assumidamente gay, e não vou, né, só trabalhar para quem votou em mim, vou trabalhar para todo mundo e discutir os problemas reais da nossa cidade. Nós temos que parar de discutir banheiro, parar de discutir coisas que são factuais e discutir de verdade os problemas que afetam a nossa população, parar de briga, de palanque. É momento de avançar, né? E eu acredito que se o lado de lá está querendo avançar, eu estou mais ainda. Nós estamos muito atrasados. Divinópolis, gente, já foi muito maior. Divinópolis já teve mais emprego. O setor da confecção já empregou 20 mil pessoas, hoje emprega 5. Siderurgia. Nós temos que discutir isso aproveitando que a nossa cidade, que já teve economia tão pujante, que a gente tem pauta, tem como chamar o sindicato dos metalúrgicos e falar assim, mostra os números, o que a gente tinha e o que a gente tem hoje. Vamos lá, vamos pedir uma agenda com o ministro Haddad, vamos lá ver o que tem como fazer para a nossa cidade, e aí sim conseguir avançar. Então eu acho que era isso que estava faltando aqui em Divinópolis, o PT voltou, depois de 12 anos, eu ocupar uma cadeira aqui, eu tenho certeza que nós vamos trabalhar muito para honrar. É bem ocupado, e você vai ter outra responsabilidade que muitas pessoas não sabem, que muitos recursos dos municípios federais, né, da saúde e em outras áreas são recursos federais, mas esses recursos de programas específicos, eles são meio que escondidos. Os prefeitos o prefeito da direita não quer dar destaque para isso. Então esconde que é ação do governo Lula, é ação do governo federal, nesse momento é o Lula, e aí eles escolhem, e você precisa dar visibilidade para isso. Na minha pré-campanha, e antes mesmo de começar a ser candidato, eu já fiz isso, né? Dadas as devidas proporções, né? É claro que meu alcance é muito menor do que quem está no mandato, as ferramentas que se utiliza para isso, mas eu vi absurdos, por exemplo, quando
nós somos contemplados com 527 casas do Minha Casa Minha Vida e o povo acreditar na deputada federal de outro partido, de centro, que é um programa, né? Todo mundo sabe que o Minha Casa Minha Vida é um programa do governo Lula. E aí você vê essas entregas agradecendo a fulano, a ciclano e nunca dá no devido os nomes. Então, a partir de agora, é um compromisso que eu fiz. Nós vamos trazer muito, mas tem que ser acreditado. Tem que falar. Pode até querendo falar com os dentes travados, mas fale, deixe claro, mostre para a população. E é isso que eu quero fazer esse trabalho, né? Junto à periferia, mostrar também, porque tem muita gente que acha que o nosso governo não fez nada, que o governo Lula não está trabalhando e muito. A maioria dos números, quando a gente olha para poder olhar os repasses que o Bolsonaro fez para Divinópolis e agora com o governo Lula, muitos dobraram, a saúde aumentou, o próprio Minha Casa Minha Vida, que tinha acabado, né? Voltou agora, nós vamos ser contemplados de novo. Nós temos muita coisa boa chegando para Divinópolis, tem sido escondida. E agora nós ocupando a cadeira, o Divinopolitano vai saber, vai ver que tem um governo federal que efetivamente preocupa com o povo mais pobre, preocupa com a justiça social e tem um vereador aqui sendo um elo, né, fazendo o contato entre a população e o legislativo e a gente vai conseguir, com certeza, ganhar muito com isso. Ok, Vitor. Mais uma vez, obrigado, tá? Eu que Pela sua agradeço. presença aí. Um grande abraço. Um abraço para vocês, gente. Acompanhou a gente aí. Tá? Muito obrigado.